versículo 23 ao versículo 25. São Mateus, capítulo 4, versículo 23 ao versículo 25. A Ritinha me ajuda aí no PowerPoint? A nossa reflexão, o tema é construir comunidades. Construir comunidades. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Então, construir comunidade. Esse texto é um texto simbólico que marca o início da caminhada ministerial de Jesus. Você lembra que no início do Evangelho de Mateus, no capítulo 1, ele fala sobre a sua genealogia, ele segue no capítulo 2 falando sobre o nascimento, como que aconteceu, o ambiente sociopolítico ali nas mãos do rei Herodes, do sumo sacerdote Caifás, da matança dos recém-nascidos, dos magos, de quem foi visitá-lo ali na manjedoura. Aí chega no capítulo 3, ele conhece um pouco sobre o seu primo, e depois no 4 ele já entra na tentação do deserto, e quando termina essa tentação, ele dá início, imediatamente ali ao seu ministério. Então, esses 3 versículos vão nos falar um pouco sobre esse projeto missional de Jesus, sobre a maneira como ele construiu comunidades afetivas ali naquela região da Galileia. Bom, hoje, quando nós olhamos um pouco o nosso cenário, está todo mundo conseguindo enxergar ou quer que eu vá para algum outro lado? Quando a gente observa o nosso cenário protestante brasileiro, a gente observa que nós vivemos sobre o paradigma de três coisas que são essenciais. A primeira desses paradigmas funcionais é exatamente esse paradigma carismático. Hoje, você observa que dentro desse paradigma funcional carismático, há uma explosão de movimentos que querem tratar o protestantismo de Jesus de forma mágica. São as 7 semanas de vitória, são as 7 semanas do jejum e da oração e do milagre, essencialmente sempre para mim, até na maioria dos louvores você observa que a letra é sempre a minha vitória, o meu clamor, a minha resposta, ou seja, uma autoexacerbação na realização do meu desejo, um protestantismo meu, um protestantismo mágico, carismático, onde eu vou resolver os meus problemas, os meus dilemas, num movimento de batalha espiritual tremenda, de quebra de maldições, de quebra de heranças espirituais. Se tiver que enterrar alguma coisa no monte, eu vou enterrar. Se tiver que colocar em cima da geladeira, se tiver que trazer um azeite de Israel, se tiver que Felipe trazer o patuá da Flórida, eita glória! Então, é um protestantismo evangélico carismático. Não adianta você fazer a sua oração dentro do seu quarto. Tem que ter uma oração lá nos 7 castiçais, no Monte Horebe, tem que estar sempre num movimento carismático exacerbado. E aí, quando você segue nesse movimento, de cair no espírito, de dentes de ouro, na unção do riso, e dentro, especialmente de um ambiente pentecostal,
eu pude ver isso durante mais de 20 anos. Sabe? Tinha um culto que eu participava ali em Belfor Roxo, às segundas-feiras, um culto de libertação, que ficava muito cheio, porque chegava um determinado horário, a pastora, ela juntava um monte de gravetos. Não sei se você já participou desse culto que eu já estou narrando, alguns já vão lembrar. Jogava um monte de água ali nos gravetos, e depois apagavam as luzes, orava, e os gravetos acendiam, porque eram gravetos que vinham de Tinguá, e o poder de Deus acendia aqueles gravetos. Porque eu era novo, eu era adolescente, para mim tudo era mágico, era fantástico, era poderoso, era grandioso, era carismático, era pentecostal. Mas depois eu fui percebendo que no culto de segunda-feira de libertação ficava cheio, não tinha cadeira, não tinha espaço, mas na escola dominical, dia de domingo, não tinha o graveto que acendia. Na escola dominical, no culto de ensino, no culto de palavra, no culto de exortação, não tinha o graveto, então a igreja ficava vazia. Até muitos dos membros não iam no culto de oração e no culto de estudo, mas no culto de libertação, onde o graveto acendia, aonde o demônio falava, aonde aconteciam movimentos carismáticos pentecostais, estava completamente cheio. Então, esse é um dos paradigmas que a gente vive hoje, porque a gente prefere que Deus, aqui na pessoa de Cristo, que vai ensinando nas sinagogas, que vai pregando todas as enfermidades e moléstias, todos os que estão endemoniados, todos os que estão paralíticos, diz o versículo 24, Ele os curou. Então, a gente quer esse Deus que resolva os nossos problemas de maneira instantânea, de maneira mágica, de maneira sobrenatural. E o texto, no versículo 25, vai dizer que muitas multidões, parece até uma redundância, né, do autor, porque ele fala, grandes multidões o seguiam, porque estavam vendo a magia, estavam vendo o poder, estavam vendo o momento místico da realização sobrenatural do ministério de Jesus ali na Galileia. Então, se tiver uma unção do emagrecimento, se tiver uma unção do riso, se tiver uma unção do cair em espírito que vai resolver instantaneamente, eu vou participar dessa corrente, eu vou participar dessa vigília. Se Jesus estiver na Galileia, expulsando demônios, curando, tocando em leprosos, então eu vou até lá para que ele possa me curar, porque eu quero o paradigma funcional carismático. Só que quando você continua observando o texto, você vê que essas expressões ritualistas, elas evidenciam apenas uma parte do discípulo, ou uma parte do discipulado. Jesus se importa com esse momento pentecostal carismático? Sim. Em muitos momentos nos evangelhos, nós vemos ele fazendo com que a sua missão tivesse esse tipo de atuação. Mas Jesus, dentro do seu discipulado na Galileia, não usa apenas o paradigma funcional do carismático. Ele utiliza também um outro paradigma, o paradigma corporativo. E aí você observa que hoje nós temos igrejas que têm esse braço carismático, e por outro lado nós temos comunidades que são comunidades corporativas. Como que elas funcionam? Funcionam de modo empresarial. Elas deixam o carisma de lado, elas deixam o poder de lado e vão para a gestão, para a administração, para a técnica. Agora não há essa ênfase no sobrenatural, porque eu consigo administrar, eu consigo gerir, eu consigo ter a gestão da igreja de forma corporativa. Eu vou pegar todas as ferramentas da administração, todas as ferramentas do marketing, toda a instrumentação da administração moderna, do planejamento estratégico funcional que está fazendo com que algumas igrejas cresçam, e eu vou aplicar dentro da minha comunidade. Agora eu não preciso da dependência do Espírito Santo. Eu não preciso orar nem em casa, nem no monte, porque eu tenho a técnica. O paradigma corporativo, ele larga o carisma, ele larga o Espírito Santo, ele deixa o poder, a unção,
a sobrenaturalidade do pentecostalismo de lado, a dependência do Espírito Santo de lado, porque agora ele vai abraçar a técnica, a gestão, a sabedoria humana, os projetos, o desenvolvimento de liderança, e isso se torna cada vez menos espiritual para desenvolver uma comunidade cada vez mais moldada nos programas e nos padrões empresariais, corporativos da academia e do mundo. Então, Jesus utilizava esse paradigma corporativo? Sim. Você observa aqui nos versículos que ele tinha um propósito, ele tinha uma visão. Se você olhar o capítulo 4 sobre o paradigma corporativo, qual é a visão de Jesus? Olha o versículo 17. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A visão dele é a implantação do reino de Deus. Então, ele tinha uma visão, que era implantar o reino de Deus. Ele tinha uma missão, que ele mesmo, em vários momentos nos evangelhos, ele vai dizer que a missão dele é fazer a vontade do Pai. Tanto que em alguns momentos, algumas pessoas chegam para Jesus dizendo: Senhor, o Senhor não vai nem parar para comer, não vai nem parar para beber? Ele fala: não, a minha vontade é cumprir a vontade do meu Pai, a minha comida é comer a comida do meu Pai. Então ele tinha uma visão, é implantar o reino de Deus. Ele tinha uma missão, era fazer a vontade do seu Pai acima de tudo. E ele tinha vários valores. Dentro desses valores, talvez um dos valores principais era exatamente a construção dessa missão dentro de um paradigma que é o paradigma comunitário. O paradigma comunitário, ele é a junção do ambiente carismático, que acredita na dependência do Espírito Santo, que acredita que não há possibilidade alguma de nós enfrentarmos os mundos das trevas sem a capacitação do Espírito Santo. Não há possibilidade alguma de nós avançarmos como igreja sem a força sobrenatural do Espírito Santo. Não há onde você ir, um passo que seja, se o Espírito Santo não te capacitar. Então nós, como comunidade, Casa de Vida, queremos sim construir uma comunidade de fé afetiva, mas essa comunidade não vai abandonar o paradigma do carismático. Nós cremos na dependência do Espírito Santo. Nós falaremos dia após dia: Senhor, aonde o Senhor quer nos levar? O que o Senhor quer fazer em nós, por nós e através de nós? Sem o Espírito Santo não há missão. Sem o Espírito Santo não há vitória. Sem o Espírito Santo não há cura, sem o Espírito Santo não há libertação, sem o Espírito Santo não há milagre, sem o Espírito Santo não há porta aberta de emprego, sem o Espírito Santo não há capacitação acadêmica para avançar no seu curso, sem o Espírito Santo não há sabedoria para criar filhos, sem o Espírito Santo não há sabedoria para administrar negócios. Então nós somos uma comunidade que crê na vontade, na soberania, na capacitação e na dependência do Espírito Santo. Mas nós também cremos que podemos avançar na construção de comunidades afetivas, na construção de comunidades de diálogo, que dependam também de todos os programas, de toda a sabedoria do mundo corporativo. Como Jesus caminhou, tendo uma visão aonde nós queremos chegar, tendo os nossos projetos de visitação em Jacutinga, nossos projetos de música, de adoração, os projetos de educação acadêmica aqui na comunidade e tantos outros sonhos que nós temos, a criação da nossa ONG, tocar aquelas pessoas daquele bairro ali em Mesquita. Então são visões que nós temos daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, e são coisas que você também, de forma individual, pode aplicar na sua caminhada, no seu ministério, na sua vida, de modo que não abandone o carisma, não abandone o poder e também não abandone as sabedorias do mundo corporativo. Mas isso, como Jesus, especialmente aqui nesses versículos 23 ao 25, precisam, como um rio, cair, desabrochar, desaguar
em um único paradigma, que é o paradigma essencial para entendermos o movimento carismático de Jesus, o movimento corporativo de Jesus, que é o paradigma comunitário. Quando nós olhamos esses 3 paradigmas, nós observamos que, segundo os desafios enormes de transformação sociocultural, política, ideológica, antropológica, filosófica que nós temos no bairro, o único paradigma que alcança a amplitude dessa transformação é o paradigma comunitário. Nós não iremos transformar a cidade se nós apenas vivermos no paradigma carismático, porque ele vai nos levar a um protestantismo mágico, alienado e alienante, que não muda as estruturas da cidade, porque vive apenas no mundo espiritual, onde as coisas só serão resolvidas no Apocalipse, quando Cristo reinar no milênio, e aí vive essa magia sobrenatural metafísica. Por outro lado, se nós pegarmos apenas o momento corporativo, nós vamos viver apenas com as nossas visões filosóficas, teológicas nessa terra, e vamos ficar em debate para saber se melhor transformar a cidade com o capitalismo, ou com o comunismo, ou com o socialismo, ou se os melhores programas são os programas da esquerda ou os programas da direita, porque nós vamos tentar apenas transformar a comunidade de forma carnal, de forma humana. Mas Jesus não, Jesus está dizendo, não, vocês não vão caminhar apenas com o poder, apenas com o sobrenatural. Vocês também não vão depositar as suas ferramentas e estruturas e sabedoria apenas com os pés no chão, esquecendo que há um mundo espiritual, esquecendo que há uma sobrenaturalidade. Vocês vão desenvolver o mesmo paradigma que eu desenvolvi, o paradigma comunitário. É nesse paradigma que a gente entra na comunidade crendo que nós podemos ter sabedorias humanas, mas o Espírito Santo conosco ali, naquela comunidade, vai transformar a história de pessoas, de homens, de mulheres, de crianças e de jovens, porque esse paradigma comunitário protestante que crê na dependência do Espírito, com a sabedoria corporativa que ele dá, na dependência dessa missão que Jesus nos ensina aqui no versículo 23 em diante, crê que quando nós estamos em uma comunidade, criando comunidades com os valores do reino de Deus, com os valores ensinados por Cristo Jesus, nós vamos superar a falência das instituições, nós vamos superar a falência das ideologias sociais e políticas, nós vamos superar a falência de todos os programas filosóficos, porque nós vamos entrar com a única instituição que eu creio ter o poder para transformar de forma integral um lugar, que é a igreja. A única instituição que tem o poder para transformar de forma integral, social, espiritual, antropológica, física, é a igreja. Meu irmão e minha irmã, apesar de muitos erros que o protestantismo cometeu no Brasil e ainda continua cometendo, mesmo assim, eu ainda creio na igreja. Eu ainda creio que ela é a única instituição capaz de ministrar antropologicamente, espiritualmente, socialmente, fisicamente, de todas as dimensões possíveis, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos a capacitação dos dons e talentos que Ele nos deu, e nós temos o cheiro da comunidade. Ou você realmente acha que as pessoas, de forma natural e carnal, têm vontade de caminhar com os pobres, no meio dos pobres, doando seu tempo, seu talento e seu serviço, como nós, como você, como eu, se não for a capacitação do Espírito Santo? Eu lembro que a gente estava no Capelete, agora no Carnaval, e ele é alguém que o Felipe sempre cita aqui, largou 50 salários mínimos na Volkswagen, 50 salários mínimos, para viver na missão, trabalhando com pessoas desprezadas, prostitutos, homoafetivos, ladrões, salteadores, todos os marginalizados, e
desprezados que você possa imaginar. Tinha uma vida financeira totalmente acima do padrão, na elite. Jesus o chama e agora ele está num sítio, num centro de recuperação, lá em Itaquá. E aí a gente conversando com ele, ele falou uma coisa interessante. Ele falou: Alípio, você acha que eu gosto de estar aqui? Você acha que eu gosto de mato? Você acha que eu gosto de estar aqui? Eu não gosto não. Mas o Espírito Santo me deu uma missão. O Espírito Santo queimou o meu coração e disse para mim: é aí que eu quero você. O Espírito Santo ardeu a minha mente, o meu coração, e me deu uma missão, me deu um chamado, e eu não posso largar esse chamado, eu não posso sair daqui, porque o Espírito Santo me colocou aqui para criar comunidades afetivas, de diálogo e de transformação integral. Então, meu irmão, alguns movimentos que nós fazemos, é só o Espírito Santo que toca em nós. O próprio Cristo, quando estava no Getsemane, ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus já estava vendo a cruz, Jesus já estava vendo os açoites, Jesus já estava vendo os soldados, já estava vendo os algozes, a coroa de espinho. Mas ao mesmo tempo, ele fala: sim, Pai, se for possível, afasta. Todavia, seja feita a sua vontade. Então, o Espírito Santo nos toca para transformar essas comunidades. Esse poder que ele dá à igreja é para abençoar pessoas, porque é nessa vida de comunhão que nós superamos a falência das instituições, quer pelos vínculos afetivos que vão se formando, ou pela ação solidária que nós oferecemos à comunidade através da unção e do poder que o Espírito Santo derrama a nós. Então, uma outra questão interessante, passa, Ritinha, por favor, é essa frase do Págola, que é um teólogo espanhol, que ele diz que, movido por um impulso interior irrefreável, Jesus começa a percorrer os caminhos da Galileia, anunciando a todos a irrupção do reino de Deus. Passa mais uma. Jesus começa a percorrer os caminhos da Galileia, versículo 23. Jesus foi por toda a Galileia. Por que Jesus escolheu a Galileia para criar comunidades? Quando você observa a Palestina do primeiro século, nós temos pelo menos 3 divisões que são interessantes a gente perceber geograficamente. A região da Judéia, que era a região onde o templo estava construído, estabelecido, uma região onde estavam os sumos sacerdotes, onde estava a elite intelectual e financeira. Na Judéia é uma região onde estava o rei, onde estava o imperador, onde estava Herodes, onde estava Caifás, onde, pelo menos o Págola, no livro dele, Jesus, Aproximação Histórica, diz que cerca de 7.000 pessoas serviam ali no templo. E é ali, na comunidade da Judéia, que há um grande movimento de comércio, um movimento empresarial, por isso que você observa Jesus chegando até o templo e derrubando os vendilhões, porque era uma comunidade cheia de pessoas ricas, os fariseus, saduceus, herodianos, todo o movimento acontecia ali na Judéia por ela ser uma cidade cosmopolita. No meio, haviam os samaritanos, a cidade de Samaria. Jesus, nesse primeiro momento, do início do seu ministério, aqui no versículo 23, ele não poderia começar o seu ministério na Samaria. Porque muitos profetas no Antigo Testamento profetizaram que o Messias, ele vinha para os seus, primeiro para os judeus. E o samaritano, você há de lembrar que aos olhos dos judeus, principalmente dentro das cidades da Judéia, os samaritanos eram conhecidos porque eles eram os cães, os impuros, os hereges, eles eram os pagãos. Então Jesus, ele não poderia começar o seu ministério na Samaria. É óbvio que depois ele passa vários momentos pela Samaria, porque geograficamente ela era estratégia. Ele começa na Galileia,
ele vai terminar em Jerusalém, na Judéia, mas entre essas cidades a Samaria. Observa como que Jesus ele é extremamente inteligente e ele começa o seu ministério na Galileia. Porque é na Galileia, onde, segundo Flávio Joséfo, tem mais de 35 mil habitantes. 95% dessa população era pobre, analfabeto, iletrado, pessoas simples, desprezadas pela Judéia, que não podiam morar na Samaria e viviam na Galileia porque financeiramente o seu comércio dependia da Galileia. Eram pescadores que traziam os peixes do mar da Galileia. Eram pessoas que viviam da agropecuária, da plantação, do comércio simples, pessoas que viviam da carpintaria, da fabricação de pães. Então Jesus observa que se ele for para a Judéia, ele vai brigar com os fariseus, com os saduceus, com os herodianos, ele vai brigar com os sumos sacerdotes e nesse primeiro momento, aqui no versículo 23, não é esse o objetivo. O objetivo desse texto, que é ir para a Galileia. O texto diz que ele vai para a Galileia, e olha o versículo de número 15. O versículo 15 diz que era a Galileia dos gentios. Galileia dos gentios significa que era uma cidade totalmente desprezada pelos da Judéia, e que também sofriam pelos de Samaria. Então Jesus escolhe criar comunidades de fé na Galileia. Jesus escolhe de propósito, intencionalmente, iniciar a sua missão com os pobres, com os desprezados, com os abandonados, com os iletrados, com os pescadores, com as mulheres simples. E aí é na Galileia, diz o texto, versículo 23, que ele começa a ensinar nas sinagogas. É na Galileia que ele começa a pregar. É na Galileia que ele começa a curar, tocar pessoas. É na Galileia que ele começa a visitar os desprezados. É na Galileia que ele começa a dar voz àqueles que estavam excluídos. É na Galileia que ele começa a tocar no leproso. É na Galileia que ele começa a visitar famílias. Ele não tem um programa avassalador para tocar multidões. Em muitos momentos, as multidões o seguem, o versículo 25 diz isso, mas você vai perceber nos evangelhos que a maior parte do ministério de Jesus, da transformação dialogal, espiritual, que acontece no evangelho é quando ele está cara a cara, individualmente. O objetivo de Jesus não era a ministração no atacado. O objetivo de Jesus não era aquela ministração no coletivo. Pessoal, rapaziada, vamos unir aqui. Olha, eu vou fazer uma oração. Olha o paradigma carismático. Ele podia usar, vou fazer uma oração aqui por atacado, tá bom? Todo mundo que disser amém no final vai ser curado. Não, Jesus não fazia isso. Jesus não ministrava no atacado, Jesus visitava individualmente. Os seus ensinos, versículo 23, você percebe que ele, de maneira estratégica, coloca o barquinho no mar da Galileia, ou numa montanha, e vai ensinando para a sua voz ter eco no mar. Mas a maior maneira dele tocar pessoas é de forma individual. O que a gente aprende com isso? O ministério de Jesus era um ministério que privilegiava a relação, o diálogo, o contato face a face, a amizade. Em quantos momentos do texto você lê ele falando, eu não quero que vocês sejam apenas os meus discípulos, eu quero que vocês sejam os meus amigos. Eu não quero que vocês sejam apenas os servos, eu quero que vocês se reconheçam como filhos. E para que isso aconteça, tanto com os discípulos, quanto para aqueles que o seguiam na multidão, o discipulado começa a ser peneirado. Aqueles que o seguiam na multidão, e aí muitos deles foram tocados, foram curados, nem todos eles seguem a Jesus, mas de forma individual, muitos deles vão
segui-lo até a Galiléia. Alguns deles e algumas delas, nós nunca saberemos o nome aqui. Conheceremos a história deles na eternidade, mas homens e mulheres que seguiram a Jesus, que serviram a Jesus de forma individual. Histórias que ele tocou, vidas que ele transformou de maneira individual, na relação, no contato, no diálogo. Então, meus irmãos e irmãs, às vezes a gente fica assim, impressionado com alguns ministérios, que são grandes, são poderosos, que têm muitos seguidores, que têm muitos recursos, e a gente se impressiona com esse tipo de ministério, mas a gente esquece que a transformação e a maneira que Deus quer que nós venhamos a construir comunidades afetivas e de diálogo é exatamente através dessa relação. A Ana Alzira Nascimento, no livro dela, Evangelização ou Colonização, ela diz que para nós evangelizarmos alguém, nós precisamos receber a permissão dessa pessoa. Ela precisa nos dar a permissão para falar, porque já nos deu a sua permissão de ouvir. Não é um evangelho enlatado que empurra Jesus goela abaixo, mas é um evangelho que acontece na troca, na relação. E você vê Jesus de maneira intencional escolhendo a Galiléia. Eu vou caminhar com os pobres, vou caminhar com os desprezados, vou caminhar com os inválidos, vou caminhar com aquele que ninguém quer mais caminhar, e é com eles que eu terei a minha relação. É com eles que eu terei os diálogos. É com eles que eu vou repartir o pão. Então, como que Jesus faz isso? Jesus faz isso através da mesa. Jesus faz isso através do pão. Jesus faz isso através do vinho. Jesus faz isso indo a festas de casamento. Jesus faz isso visitando pessoas, sendo parte da comunidade. Passo último, Ritinha, por favor. Então, essa construção de comunidades, Rita, passa o último aí, por favor. Essa construção de comunidades, através da perspectiva de Jesus, ela acontece porque ele constrói essas comunidades sob o viés da perspectiva do reino de Deus. Então, o reino de Deus, a chave hermenêutica para nós lermos o Novo Testamento, ele faz com que a unção do Espírito Santo construa essas comunidades baseadas nesse pilar. É por isso que esse texto do 23 ao 25 nos ensina que, para nós construirmos essas comunidades, tendo como base o reino de Deus, nós precisamos construir comunidades onde somos desafiados cotidianamente a abandonarmos o nosso conforto individual e sair ao encontro daqueles que estão ignorados e desprezados. Jesus constrói essa comunidade com o reino de Deus porque ele sai do seu conforto individual. Ele vai ao encontro do indivíduo. Afinal, ele poderia ir para a Judéia. Você lembra que em um determinado momento, alguns discípulos chegam para ele e falam: Senhor, tem uma rapaziada aí de Atenas, eles estão querendo ouvi-lo. Ou seja, alguns filósofos epicureus, estoicos, haviam ouvido a sabedoria de Jesus e queriam levá-lo a pregar, a ensinar em Atenas. E ele fala: não, aqui é o meu lugar. O meu lugar é ser servo entre os pobres. Então, para construir essas comunidades baseadas na afetividade do reino, nós precisamos sair da nossa zona de conforto individual e ir em direção ao encontro do nosso próximo. E aí talvez é você tocar uma pessoa na sua relação cotidiana, no seu encontro diário, fazer como Mateus, que abriu as suas casas para que Jesus desse alguns almoços e alguns jantares com os seus amigos. De repente é você convidar as crianças da sua rua, preparar um cachorro quente,
De repente é você ali no seu trabalho levar aquele bolo da Arte Pão e junto com os seus amigos falar, olha, vamos tomar um café junto. É esses pequenos encontros. Como eu disse, às vezes nós nos impressionamos com grandes ministérios. E o Russell Shedd, saudoso Russell Shedd, uma vez disse uma frase muito interessante. Ele diz, nós nos impressionamos com grandes ministérios, que muitas das vezes não impressionam a Deus. Às vezes a gente olha um grande ministério, mas esse grande ministério aos olhos do Senhor não é conhecido, e ele vai dizer como lá em Mateus 24, 25, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então, segundo lugar, para construirmos essa comunidade baseada no reino de Deus, nós precisamos crer que a agenda do reino de Deus é uma agenda de justiça, de fraternidade e de solidariedade. Construir comunidades baseadas no movimento de justiça, de bondade, de solidariedade e de fraternidade. Algum momento na Escritura você já viu Jesus fazendo apelo para alguém? Em algum momento das Escrituras você já disse nas suas leituras assim, Senhor, aonde está o apelo? Aonde Jesus está mandando alguém levantar a mão? Aonde Jesus está falando, eu só vou te curar se você dobrar os joelhos e me servir? Em nenhum momento, porque a agenda do reino de Deus é uma agenda preocupada com a justiça, com a bondade, com a fraternidade, com a solidariedade, porque Jesus cria no poder da relação. Ele cria que o Espírito Santo, como diz o Evangelho de João, é poderoso para convencer o homem da verdade, da justiça e do juízo. Então, quando nós passarmos a construir comunidades baseadas no afeto, na relação, no diálogo e na justiça, nós veremos cidades transformadas para o reino de Deus e não para o nosso reino. Não cidades transformadas para a minha igreja, não cidades transformadas para o meu nome, mas cidades transformadas para o reino de Deus. O terceiro ponto é que construir comunidades baseadas no reino de Deus, aonde a fé é alimentada pelo encorajamento mútuo. Não existe salvação individual e não existe fé individual. A nossa fé é uma fé construída no relacionamento entre uns e outros, no relacionamento mútuo. Para construirmos essas comunidades de fé, transformadas e baseadas no reino de Deus, precisamos entender que a fé, ela cresce através do nosso relacionamento mútuo, e que essa fé não é uma possibilidade de vitória para mim, não é uma possibilidade de bênção para mim, de maneira individual, mas é uma possibilidade que Deus dá para encorajar o próximo, para ser suporte ao fraco, para que a minha fé, ou a bênção que Deus me deu, seja uma bênção derramada na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Essa fé que é alimentada pela possibilidade de transformação, seja uma fé que leve consolo ao desanimado, apoio ao desamparado, e que visite o abatido, e que tenha sempre uma palavra de encorajamento àquele que está caído. Então, a fé não é uma fé individualizada, individualizante, egocêntrica e egoísta, é uma fé que entende que a possibilidade de construir essas comunidades é uma possibilidade na relação mútua, na troca, no diálogo e na comunhão e na koinonia. Eu sei que hoje a gente vive um tempo de muito protestantismo e de muita nomeação, aonde você reconhece na mídia aqueles que dizem que são cristãos sem igreja, ou que vivem numa relação de fé, mas não vivem na comunidade. Agora, esse tipo de cristianismo, se ele, em algum momento, mesmo que não entrar em uma instituição, se ele acontece em uma relação de comunidade,
desinstitucionalizada, sem problema algum. Mas se esse evangelho acontecer de forma individual, ele não é evangelho. Porque não existe casamento onde só há o esposo ou onde só há a mulher. Casamento é uma relação e igreja é construção de comunidade. Pode viver uma comunidade sem nenhum tipo de instituição, sem problema. Agora, de forma individual, isso vai trazer para você morte. Porque a nossa fé precisa ser compartilhada, precisa ser comungada, precisa acontecer no diálogo, na relação, na troca, na espiritualidade saudável. E é aqui, nesse ambiente, onde nós teremos irmãos e irmãs com pensamentos políticos diferentes do nosso, com pensamentos filosóficos, teológicos diferentes do nosso, mas é nessa relação que acontece a transformação e o derramar do Espírito Santo na nossa vida, porque não há crescimento em grupos que são grupos homogêneos. Nós precisamos crescer e desenvolver a nossa espiritualidade em grupos, em relações que são completamente complexas mesmo, diversas. Por isso que Jesus, ele é sábio demais. Ele chama Mateus, que é publicano, politicamente segue uma linha de visão. Ele chama Pedro e ele chama Judas, e ao mesmo tempo tem Tomé. Se você olhar os 12 discípulos, cada um deles tinha uma personalidade, tinha uma consciência filosófica política, tinha um jeito de agir, mas estavam os 12 ali, entre tapas e beijos, mas estavam ali na relação. Construir comunidades baseadas no reino de Deus e na relação mútua. E terminando, construir comunidades aonde nós encontramos alternativas de preservação ética, além do comportamento moralista, legalista e hipócrita. Uma comunidade de fé que caminha de forma integral, de forma ética, mas é uma ética que não é uma ética apenas exterior, comportamental, legalista, legalizante, mas uma ética que está interiorizada no coração. Não uma ética de aparência, não uma ética baseada em coisas exteriores, mas uma ética na construção de comunidades que seja a ética do reino de Deus. A construção de comunidades aonde nós seremos pontes entre o céu e a terra, porque o céu e a terra começa aqui e agora, porque quem implantou e sinalizou o reino de Deus foi o próprio Cristo Jesus. Então o reino de Deus não começa ali e além, mas a construção dessas comunidades é nós entendermos que o reino de Deus já começou. Você não precisa esperar a eternidade para viver a plenitude do reino de Deus, porque o reino de Deus já começou aqui e agora. E nós queremos construir uma comunidade que chegará em ruas, em becos, em vielas, dizendo: o reino de Deus chegou aqui para você. E aonde o reino de Deus chega, não há analfabetos. Aonde o reino de Deus chega, não há violência contra a mulher. Aonde o reino de Deus chega, não há abandono infantil. Aonde o reino de Deus chega, não há trabalho escravo. Aonde o reino de Deus chega, ninguém passa fome, porque nós vamos partilhar o nosso pão com você. Então, construir comunidades, em último lugar, aonde nós preenchemos o vazio de significado das pessoas, porque a comunidade cristã é essa agência do reino de Deus, que acima de tudo, tem uma proposta existencial para as pessoas. Construir comunidades
aonde nós iremos preencher o vazio existencial das pessoas, porque a igreja é a agência do reino de Deus, que possui em si uma proposta de vida, uma proposta existencial para a comunidade. As pessoas estão se matando aí fora, literalmente e mentalmente. Estão buscando soluções em todos os tipos de coisas que você possa imaginar, porque há um vazio existencial. Essa semana eu estava lendo uma reportagem da filha do dono do Guanabara. Alugou todos os cômodos do Copacabana Palace, fez uma festa bilionária de 15 anos, com mais de 1.000 convidados escolhidos a dedo, só a nata da nata. E aí eu lendo aquela matéria no Estadão, e fui tentando fazer uma interpretação psicanalítica para perceber que tipo de vazio é esse que precisa ser preenchido com uma festa bilionária, chamando pessoas que ela nem conhece, gastando recursos, porque precisa preencher, às vezes, em uma festa, o vazio que há dentro do seu coração. Eu conheço pessoas que saem de relacionamento sexual semana após semana, porque há um vazio existencial dentro dele. Há um vazio psicológico, há um vazio espiritual, há um vazio profissional. Pessoas trabalhando em 2, 3, 4 empregos. Às vezes isso é necessário para sustentar uma casa, mas em muitos casos, pessoas trabalhando por ganância, ficando longe dos seus filhos, das suas esposas, dos seus maridos, vendo seus filhos ser criados por empregadas, porque prefere preencher a ausência com brinquedos, com festas, com viagens, porque há um vazio existencial dentro dele. E nós queremos, como igreja Casa de Vida, construir comunidades, porque nós entendemos que há um vazio existencial nas pessoas, mas nós também entendemos que nós somos agência do reino de Deus e queremos construir essas comunidades com a fé, dependência e atuação no Espírito Santo, percebendo que o maior vazio não é o pão, o maior vazio não é uma pessoa iletrada a aprender a ler, mas o maior vazio a ser preenchido é um coração habitado pela presença do Espírito Santo de Deus. Santo Agostinho foi uma dessas pessoas, com um vazio existencial. Viveu em muitos relacionamentos afetivos, até que ele leu um texto da carta de Paulo. O Espírito Santo visitou Agostinho, e ele deixou uma frase a nós dizendo que há um vazio dentro do nosso coração, e esse vazio é tão grande que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Não sei como está a sua vida hoje, se existe alguma dimensão dentro do seu coração que você ainda diz que está vazio, ou que precisa ser preenchido, correndo atrás de coisas, preso ao capitalismo, ao Deus desse século, ao mercado, ao dinheiro, aos prazeres, às vezes até preso a atividades religiosas, porque talvez ainda haja um vazio que ainda não foi preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Acho que você possa orar e entregar todo o seu coração agora nas mãos do Senhor, e que, como Agostinho disse, que o Espírito Santo possa preencher em nós todas as lacunas, todos os vazios e todos os espaços. Espírito Santo, preenche o nosso coração, da mesma forma que o Senhor levou Jesus à Galileia para construir uma comunidade de fé. Leva-nos também aos humilhados e desprezados para falar do teu reino.
e preenche em nós, Senhor, todos os espaços que ainda estejam vazios. Que o Teu Espírito Santo, nessa noite, venha preencher qualquer tipo que for, qualquer preocupação que meu irmão entrou aqui, que a minha irmã entrou aqui essa noite, qualquer preocupação que seja lançada agora em Tuas mãos. Porque o Senhor mesmo disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Descansamos em Ti, em nome de Jesus. Fiquem em oração. Ele vai ajeitar o violão, vai ministrar esse último louvor a nós.